painel aqui do nosso simpósio, 22º simpósio da PET. Queria agradecer o convite efetuado pelo professor Marcelo Magalhães e o professor Dimir, para estar aqui e poder presidir essa mesa ao lado de grandes nomes do direito tributário. Então, está aqui o professor Walter Lobato, a professora Fabiana Carsoni, a professora Maria Carolina Maldonado e o professor Alexandre Evaristo. Então, o tema escolhido, eu acho que foi muito feliz, que é falar das questões controvertidas das decisões do CARF e do Poder Judiciário, que acaba sendo um tema bastante atual, que a gente tem bastante decisões interessantes que são proferidas no CARF e depois vão para o Poder Judiciário e como é que tem sido isso. Então, quem vai estar abrindo o nosso painel vai ser a professora Maria Carolina Maldonado, né, que ela é conselheira do CARF, né, mestre em Direito. Você é contabilista também, né, Maria Carolina? Que é advogada e contabilista. Então, tive a felicidade de trabalhar junto com ela, com a professora do curso que estou coordenando, né, que é de Contabilidade Societária e Planejamento Tributário, que ela deu uma aula muito interessante, e ela vai nos abrilhantar com a palestra dela na tarde de hoje. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Quero agradecer ao meu amigo Marcelo pelo convite, cumprimentar meus colegas de mesa, na pessoa da minha amiga Fabi. E vamos lá, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a amortização fiscal do ágio e tentar trazer um panorama entre a jurisprudência atual do STJ e do CARF e como, de alguma forma, a jurisprudência desses dois órgãos se relaciona. Eu vou fazer uma introdução, falar um pouco do caso Kremer, que foi julgado pela STJ no ano passado, e falar do caso Joana Dark, que foi julgado agora no começo de novembro pelo STJ. Em seguida, eu vou tratar de dois temas específicos com base na jurisprudência, principalmente da primeira turma da Câmara Superior do CARF. Então, eu vou falar da questão do ágio interno e depois do ágio empresa-veículo e trazer aí as minhas conclusões sobre a relação da jurisprudência do CARF com o STJ. Então, só fazendo uma rápida introdução para deixar todo mundo na mesma página, o ágio sofreu, a amortização fiscal do ágio sofreu uma alteração significativa com o advento da Lei 12.973. Então, até a 12.973, considerava-se ágio tanto que tinha por fundamento o valor de mercado, como a expectativa de rentabilidade futura, fundo de comércio ou outras razões econômicas. No entanto, apesar do ágio poder ter esses três fundamentos distintos, somente poderia ser fonte de amortização fiscal o ágio com fundamento na rentabilidade futura. Após a 12.973, passou a ser chamado de ágio apenas o ágio com base na expectativa de rentabilidade futura. Né? Assim, entendida a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório da mais-valia dos ativos e o valor do patrimônio líquido. Antes da 12.973, não havia vedação expressa à amortização do ágio interno, e após a 12.973, foi introduzido no nosso ordenamento essa vedação expressa. Antes da 12.973, o ágio deveria ter como suporte documental apenas a comprovação dos valores escriturados, e após a 12.973, ele tem que ter por fundamento um laudo devidamente registrado e elaborado por perito independente. E um ponto muito interessante, quando a gente fala de amortização fiscal do ágio com base em empresa-veículo, é que antes da 12.973, a lei não falava nada sobre amortização fiscal do ágio com base em empresa-veículo, e depois da 12.973, ela continua não trazendo nada sobre o tema. Né? E aí, por conta disso, tantas as polêmicas envolvendo a amortização do ágio com empresa-veículo. Então, no caso Kremer, julgado pela STJ, pela primeira turma da STJ no ano passado, o que se decidiu, basicamente? Né? Que não se pode presumir, de forma absoluta, de forma priorística, que o ágio interno e o ágio com uso de empresa-veículo seria indedutível. Caberia, sim, à autoridade fiscal comprovar que existiria uma artificialidade naquela operação. Além disso, o uso de empresa-veículo, a rejeição ao uso de empresa-veículo, sem qualquer artificialidade, violaria o que está disposto na lei das SAs, que permite o uso de holdings para realizar o próprio objeto social da sociedade. Né? E nos casos em que
a aquisição da participação societária com ágio, com o uso de empresa-veículo, se dá por um investidor estrangeiro, haveria ainda mais razões para se utilizar uma empresa-veículo. Então, esse acórdão ele foi visto, de certa forma, como favorável aos contribuintes, né? Já que ele entendeu que você não pode pressupor por si só que o ágio seria indedutível para fins fiscais. Você dependeria de uma análise caso a caso, de uma verificação e de uma comprovação da artificialidade pela autoridade fiscal. E agora, mais recente, no começo de novembro, foi julgado um caso pela segunda turma, que, a princípio, foi tido como contrário aos contribuintes. E esse caso ele tem algumas questões muito interessantes, né? No começo, fica muito claro que se está analisando um caso em que há, sim, artificialidade. Então, ele parte do pressuposto que se trata de uma operação artificial, de uma operação em que a empresa veículo não tinha qualquer propósito. Ele fala bem claramente, né? Não estamos analisando provas, mas estamos partindo do pressuposto que foi reconhecido na sentença de que se trata de uma operação artificial. Mas, se você pensa de forma isolada alguns trechos do acórdão, ele parece contrário aos contribuintes em qualquer hipótese, independente da existência de artificialidade, né? Especialmente no que se refere ao ágio interno, esse acórdão ele critica a inexistência de qualquer influência de pessoas ou fatores externos ao grupo, como sendo uma caracterização dessa artificialidade, né, do ágio interno. E critica também, no caso do ágio interno, o fato de, supostamente, não haver uma transferência efetiva de recursos. Já com relação à empresa veículo, esse acórdão ele fala, olha, a empresa veículo ela tem que se justificar tem que haver um propósito negocial, você tem que ter uma fundamentação econômica para que exista essa empresa veículo. E, nesse caso, como se trata de um caso artificial, então eu vou julgar de forma contrária aos contribuintes. Basicamente, foi isso que se pode extrair desse acórdão do STJ. E como é que funciona hoje, né, a jurisprudência majoritária na primeira turma da Câmara Superior? Meu amigo Toselli está aqui para não me deixar mentir, né? A gente tem, com relação ao ágio interno, basicamente 3 correntes, né? Então, uma corrente que diz, não, ágio interno não pode nunca, nem antes, nem após a 12973, em hipótese alguma, o simples fato do ágio ser interno já significa a impossibilidade da sua amortização fiscal. E daí você tem uma terceira corrente que fala, não, antes da 12973, como não havia nenhuma vedação legal, eu posso, sim, desde que não haja fraude ou simulação, eu posso, sim, amortizar o ágio para fins fiscais. E existe aí uma corrente intermediária que fala, olha, depende, né? Depende se esse ágio ele tem uma fundamentação econômica, depende se esse ágio se o custo de aquisição do investimento está suportado por algum fator externo ao grupo econômico, como, por exemplo, o ingresso de minoritários no grupo, ou a gente teve um outro caso muito interessante, que, no próprio termo de verificação fiscal, a autoridade fiscal diz, olha, é um ágio interno, não pode ser dedutível por conta disso, mas note que foram observadas as regras de preço de transferência na valoração desse custo de aquisição. Então, claro, eu sei que existe toda uma polêmica, né, se a aquisição de participação societária estaria ou não sujeita às regras de preço de transferência, mas o próprio fiscal parte do pressuposto que aquele custo de aquisição atendeu a um valor de mercado, né? Então, em todos esses casos, você tem alguma validação externa ao grupo, dando suporte ao custo de aquisição do investimento, o que, de acordo com essa corrente intermediária, seria suficiente para permitir a amortização fiscal do ágio antes da 12973. Eu trouxe aqui, depois vou disponibilizar a apresentação, 2 casos bem emblemáticos em que você consegue visualizar essas 3 correntes, né? Uma no voto vencedor, uma no voto vencido e a outra na declaração de voto. E hoje, na Câmara Superior, com relação ao ágio empresa-veículo, a gente também tem basicamente 3 correntes. Então, uma primeira corrente que fala não, o uso de empresa-veículo por si só impede a amortização fiscal do ágio, porque não haveria confusão patrimonial entre o real investidor, né, que é aquele que decidiu realizar o investimento, e a
a empresa adquirida, né? Porque, a partir do momento em que eu interponho uma empresa veículo, aporto capital nessa empresa veículo e ocorre a confusão patrimonial entre a veículo e a adquirida, esse investimento ele segue no patrimônio da investidora. Então, por conta disso, não haveria essa confusão patrimonial, que é o requisito para a amortização fiscal do ágio. Uma terceira corrente que fala, não, olha, a empresa veículo é uma holding, né? A holding não precisa ter empregados, a holding não precisa de uma estrutura, não precisa de estrutura nenhuma. A partir do momento em que eu aporto capital na holding, esse capital passa a pertencer à própria holding, e quando a holding adquire uma participação societária, ela o faz com recursos próprios, né? Então, por conta disso e por conta da existência de uma liberdade de auto-organização dos contribuintes, não teria nenhuma vedação legal ao uso de empresa-veículo para amortização fiscal do ágio. E uma segunda corrente, que hoje é a que determina o resultado dos julgamentos, que fala, não, você tem que olhar para essa veículo. Você tem que ver se essa veículo ela tinha uma função no negócio, você tem que ver se essa veículo ela tinha uma existência de fato, né? Se ela tinha uma contabilidade, se ela pagava as próprias contas, quem que arcou com os custos de advogado, quem que pagou pela elaboração do laudo. Então, que olha olha a estrutura da empresa veículo e o papel que ela desempenhou no negócio. Então, enquanto no caso do ágio interno, a corrente intermediária ela vai determinar no CARF hoje se você tem um empate que resulta no voto de qualidade ou não, no caso da empresa veículo, essa é a corrente intermediária que vai determinar se você vai ter ou não um julgamento favorável aos contribuintes. Então, eu trouxe aqui também 3 casos bem emblemáticos de empresa-veículo, em que prevaleceu esse entendimento de que, quando a empresa-veículo existe de fato e tem uma utilidade para o negócio, é permitida a amortização fiscal do ágio. E como é que a gente consegue fazer aí alguma relação, né, entre esses acórdãos do STJ e o entendimento hoje do CARF? Então, a primeira turma do STJ, caso Kramer, entendeu que você tem que fazer uma análise caso a caso, uma análise casuística, para verificar se não há acusação de artificialidade, para verificar se esse ágio ele pode ser amortizado, seja no caso do ágio interno, seja no caso da empresa-veículo. Então, essa avaliação caso a caso é exatamente o que a gente faz na primeira turma da Câmara Superior hoje, né? Embora existam alguns julgadores que têm posições extremadas, sempre pode ou nunca pode, o resultado do julgamento vai ser determinado por aqueles julgadores que verificam, no caso concreto, se aquele ágio interno ele foi ou não artificial, e verificam, no caso concreto, se a empresa-veículo ela teve uma utilidade no negócio e uma existência fática. Já no segundo caso do STJ, da segunda turma do STJ, apesar dele partir dessa premissa de que, no caso concreto, havia uma artificialidade, dele pode-se extrair que o ágio interno, por não ter uma participação de pessoas externas ao grupo e por não ter essa transferência de recursos, ele seria indedutível. E, no caso da empresa-veículo, se não existir um propósito negocial, uma razão negocial para a existência dessa empresa, igualmente o ágio seria artificial. Então, disso a gente consegue ver que as correntes intermediárias do CARF hoje muito se aproximam com o que foi julgado pelo STJ, nesse caso, Joana d'Arc, né? Então, no caso Kramer, exigindo uma análise casuística, no caso de Joana d'Arc, olhando para a operação, olhando para a empresa-veículo, para o papel que ela desempenhou e para a utilidade dela no negócio. Então, eu acho que, a partir disso, pelo menos a interpretação que eu tive desses julgados, e principalmente desse julgado recente, que eu acho que a gente está começando a analisar e digerir agora, é no sentido de que haveria, sim, um alinhamento entre o que decidiu pela STJ e o que vem sendo decidido pela primeira turma da Câmara Superior, ou, pelo menos, a posição que determina hoje o resultado desses julgamentos. Então, era isso, meu tempo já está se esgotando, eu permaneço à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite. Obrigada.
Obrigado, Carolina. Parabéns pela sua palestra. Esse tema de ágio interno realmente é um tema que sempre causa debates. Gosto muito desse tema, estudo muito esse tema. Eu tive também a curiosidade de estudar os dois casos, achei muito interessante. O caso Creme, que eu achei interessante, que ele tem um adicional que não tem no caso do Joana d'Arc, que a Merrill Lynch ela aportou recursos na empresa, né, na holding, na empresa veículo, e depois a empresa veículo aportou o recurso na Crema, então isso daria a sustentação que a empresa veículo teria uma finalidade e ela não seria uma empresa artificial. E no caso da Joana d'Arc, o que eu achei interessante é que o TRF, ao julgar o caso, ele julgou no base do que a lei determinava, se permitia ou não permitia, e na época não havia vedação, repetindo os julgados do posicionamento. Aí vem o STJ, o ministro Francisco Falcão, ele inova, eu acho, o julgamento, que ele analisa com detalhes o seguinte: essa aqui é uma operação artificial, papapá. Então, assim, eu achei muito interessante esse caso, causando muita polêmica no mercado, as pessoas falando, não, vamos tentar levar esse caso para a primeira turma para ser julgado e tentar reverter isso. Então, é um caso que ainda vai dar muito o que se falar. Mas você tem razão em relação ao que você falou, Carolina. Realmente, o diferencial do caso Kremer para o caso de Joana d'Arc é isso. No caso da Joana d'Arc, não teve nada. Simplesmente a empresa é uma empresa veículo que foi constituída, houve o aporte de recursos, criou-se o ágio interno, né, e depois ela foi incorporada, fazendo uma incorporação reversa. E é lógico que eu gosto sempre de colocar, né, ágio interno, a gente nunca pode esquecer que o fundamento foi o artigo 36 da Lei 10.637. Ela criou uma receita diferida. Então, se o ágio indedutivo, como é que fica essa receita diferida lá em cima na hora que se liquidar o investimento? E hoje, até hoje, a Receita nunca respondeu essa questão, porque, né, isso vai ser um problema que a gente vai ver nos próximos capítulos. Então, sem alongar mais, agora a gente vai passar a palavra para o professor Alexandre Evaristo, que é professor da USP, doutor em Direito, doutorando em Contabilidade, né, Alexandre? Não sei como você consegue tempo para fazer tanta coisa, né? Assim, né? Eu fico impressionado, né? E professor, né, agora nos deixou, né, nos abandonou no CARF, né, agora, né, recentemente saiu, né, e voltou para o mercado agora e vai nos abrilhantar com a sua palestra, né, falar sobre questão de lucro, né, Alexandre? Então, passo a palavra para você, Alexandre. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Uma grande alegria estar presente aqui em mais uma edição de um simpósio tributário da APET. Já chegamos à 22ª edição. A honra é ainda maior por estar ao lado de amigos aqui, professor Gimir, organizador aqui do evento, e a gente aprende muito a cada uma das mesas, é incrível, né? A gente sempre sai com novas pulgas atrás das orelhas. Professora Fabi também, a professora Maria Carolina, além do Pedro e do professor Walter. Todos realmente abrilhantam o nosso direito tributário brasileiro. Bom, a minha temática de hoje vai ser uma questão que é bastante interessante, que diz respeito a algumas questões controversas no que diz respeito à tributação na distribuição de lucros e dividendos. Então, aqui eu não vou tratar de um tema único, mas vou trazer um apanhado de várias temáticas, várias controvérsias que se relacionam com esse tema guarda-chuva de distribuição de lucros e dividendos. Então, em primeiro lugar, importante falar um pouquinho do nosso regime jurídico de distribuição de lucros e, portanto, aqui eu trago um dispositivo do nosso Código Civil que diz respeito ao contrato de sociedade. E o que é importante a gente destacar, pessoal? Considerando que a gente está numa economia de mercado e que a maior parte da atividade econômica é exercida no âmbito de sociedades empresárias, a maior parte, então, da nossa atividade empresarial é feita por meio de contrato de sociedade. E o contrato de sociedade ele pressupõe ali essa união de esforços, esse acordo de vontades com a contribuição de capital pelos sócios ou acionistas a esta sociedade. Então, essa etapa da contribuição de capital é fundamental, ou seja, se gera um patrimônio próprio daquela entidade distinto dos seus sócios. E o passo fundamental é que a gente vai ter a partilha entre si dos resultados daquela atividade empresarial exercida por meio da sociedade. Ou seja, o empreendedor, quando ele constitui uma sociedade, ele tem aquele viés de otimismo. Ninguém constitui uma sociedade pensando em ter prejuízo. A ideia é que a empresa seja exitosa e, consequentemente, a gente consiga distribuir esses lucros. Então, a distribuição de lucros é o ciclo natural, embora nem sempre ele seja alcançado na prática. Algumas disposições importantes no que diz respeito aos aspectos contratuais. O próprio Código Civil é tão importante essa etapa da partilha dos resultados que ele coloca um dispositivo expresso que anula
qualquer estipulação contratual que exclua qualquer sócio da participação. Então, a participação é um daqueles elementos sine qua non, senão não existe o contrato de sociedade. E, só destacando ainda mais a importância dessa distribuição de lucros, a gente tem um outro dispositivo, que é a distribuição de lucros ilícitos ou fictícios, estabelece, inclusive, a consequência da responsabilidade solidária. Ou seja, é um regime que tem que ser seguido bastante à risca, sob pena de responsabilização civil, e a gente tem dispositivo, inclusive, no Código Penal, também tem responsabilização penal. Então, é um regime bastante importante. E aí a gente entra num dispositivo que é muito importante para a gente, sobretudo quando a gente está falando no âmbito de sociedades limitadas e sociedades simples, que constituem a maior parte das nossas sociedades empresárias no Brasil, quantitativamente falando, que é o artigo 1007. Como regra geral, não vamos ler essa parte em vermelho primeiro, mas como regra geral, como que se vai dar a distribuição de lucros na proporção da participação no capital social. Ou seja, a gente tem uma regra geral da distribuição proporcional. Todavia, o próprio Código Civil, agora sim, nessa partezinha aqui marcada em vermelho, fala salvo estipulação em contrário. Então, tem uma exceção que é admitida pela própria norma, pela própria lei, nesse caso concreto. Então, a gente pode ter, sim, a distribuição desproporcional. Mas, para tanto, exige que o contrato social estabeleça de maneira expressa essa possibilidade. Muitas vezes vem aquela questão, precisa ter o critério? Não, basta ter autorização para essa distribuição desproporcional, não precisa ter o detalhamento no que diz respeito ao critério, até porque o critério a cada ano vai ser definido pelos sócios nas reuniões assembleares ali. E aí a gente vai para outro dispositivo fundamental, né? Um dispositivo sempre que a gente não sabe por quanto tempo ainda o teremos, então a gente sempre, todo ano tem essa questão dessa corrida, mas fato é que, desde 96, de 1º de janeiro de 96, por conta do artigo 10 da Lei 9249 de 95, a gente tem uma regra isentiva no que diz respeito à distribuição de lucros ou dividendos. Esse dispositivo, conforme se sabe, ele é bastante combatido, tem vários argumentos, né, a favor e contra, tem muitos argumentos que são muito falaciosos, inclusive dos dois lados, então a gente tem que tomar cuidado, que é uma questão muito complexa, mas o que é importante a gente depurar desse artigo? Ponto importante, então, o lucro calculado ali com base no resultado apurado a partir de janeiro de 96, pagos ou creditados por pessoas jurídicas, seja lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, não sofrerá incidência de IR-fonte, ou seja, não temos IR-fonte nessa remessa da sociedade para o seu sócio, e também não integrará a remuneração do beneficiário, seja ele pessoa física ou jurídica, ou seja, IRPF é isento, no IRPJ, no presumido não vai entrar, por óbvio, no cálculo, e no lucro real é uma exclusão, caso seja transitado pelo resultado. Ou seja, a gente tem uma não tributação. A gente, para complementar essa norma, a gente também tem essa mesma isenção para CSLL, PIS e COFINS, só para falar que não está no slide. E um ponto importante é que ele fala com base nos resultados apurados. Essa é uma parte da norma que a gente acaba não prestando muita atenção, mas para que a gente tenha resultado apurado, a gente precisa de escrituração contábil. E aí é um link aqui, exatamente nessa temática, entre direito tributário, direito societário e contabilidade. 3 matérias que eu gosto muito, como vocês bem sabem. Então, aqui entra a importância da escrituração contábil. Então, diante desse cenário aqui, para todo mundo ficar nas mesmas bases, a gente vai agora falar de um outro dispositivo que é importante. Então, o que acontece? Muitas empresas, a gente sabe que estão em regimes como lucro presumido ou simples nacional. E aí, especificamente dentro desses 2 regimes, a gente tem a possibilidade de tributação pelo regime caixa, ou seja, a gente vai tributar as receitas de acordo com o momento que elas são recebidas. E aí, as normas tributárias, para esses 2 casos específicos, falam que essas empresas são obrigadas tão somente ao livro caixa. Ou seja, a gente tem normas tributárias, de certa forma, dizendo que, não que ela esteja dizendo isso, mas por omissão, dizendo que não precisa ter escrituração contábil. De certa forma, então, muitas vezes vinha essa pergunta para a gente, é obrigado ter escrituração contábil?
O Código Civil resolveu um pouco isso, tem um artigo que diz sobre a obrigatoriedade da escrituração contábil para o empresário e para a sociedade empresária, mas ainda assim, pessoal, acho que um ponto fundamental é que, independentemente da redação do Código Civil, o artigo 10, ao falar em lucros apurados, ele necessariamente prescinde da contabilidade, porque senão eu não consigo ter resultados apurados. E aí, qual que é a consequência disso? Se eu não tiver contabilidade, segundo as instruções normativas da Receita Federal, eu só consigo distribuir com isenção aquela parcela que serviu de base de cálculo, por exemplo, lucro presumido, diminuído dos montantes de RPJ, CSLL, PIS e COFINS. E, por óbvio, como são regimes opcionais, eu só vou estar nesse regime se eu tiver uma lucratividade maior, tenho um lucro apurado maior. Consequentemente, para que eu consiga distribuir esse lucro apurado maior com essa isenção, preciso de contabilidade. Então, essa norma já induzia o contribuinte a ter contabilidade. Então, aqui só ressaltando a importância da escrituração contábil, que muitas vezes passa despercebida, e às vezes vem aquela resposta, não preciso não, estou no livro CAR. Se formos seguir a ferro e fogo a nossa legislação, você só vai poder distribuir com isenção aquela pequena parcela que você ofereceu para tributação, e muito provavelmente, por serem regimes optativos, você tem uma possibilidade muito maior de distribuição. Então, faça a contabilidade. E qual que é a consequência, pessoal? Se eu não tenho contabilidade e distribuir uma parcela maior, a consequência de hoje da Instrução Normativa 1717 é ter aquela famosa tributação de grossap, que é uma alíquota de 35% grossapada, que dá 54% aproximadamente, uma alíquota bastante alta. Já tivemos instruções normativas anteriores, hoje o foco da autuação é na pessoa jurídica que distribuiu, anteriormente já tivemos instruções normativas cujo foco era no beneficiário, pessoa física, tributando tabela progressiva. Hoje, essa tributação exclusiva na fonte pagadora. Bom, aí vamos falar um pouquinho de alguns principais pontos que a gente vê de acordo com os acórdãos do CARF. Para uma primeira questão, que é bem interessante, que a gente se depara, diz respeito à distribuição desproporcional. Então, em muitos casos, o que o fiscal ele percebe? Ele percebe que a distribuição não está de acordo com a proporção que cada sócio possui no capital social daquela entidade. E aí ele fazia uma autuação, ora de acordo com a norma antiga, trazendo aquela tributação do IRPF no beneficiário daquela parcela excedente a sua proporção como tabela progressiva, ora pensando já de acordo com a instrução normativa nova, aí autuando já com o IR-fonte grossapato na fonte pagadora. Então, a gente tem essas duas situações. E aí, o fiscal ele se depara, isso não é muito difícil de ser identificado, já que eles têm essas informações de participações societárias dos montantes que foram distribuídos. E aí, qual que é a consequência? Diante dessa autuação, vem exatamente a defesa do contribuinte. Na maior parte dos casos, a análise é feita olhando-se para o contrato social. Tem ou não tem essa disposição? E aí, como regra geral, aqui eu trago uma série de exemplos aqui, pessoal. Quando há disposição no contrato social, a consequência tem sido o fisco exonerar aquele crédito tributário lançado. Então, daí a importância em nós, enquanto assessores legais, assessores contábeis, em termos desse devido cuidado. Tem um caso que é negativo aqui, que esse aqui é o mesmo caso, tá? A gente está vendo dois acórdãos aqui, mas é porque é na turma ordinária e depois subiu para a Câmara Superior. Esse caso específico foi um caso que o contribuinte perdeu, mas é porque era toda uma situação muito específica. E aí eu vou exemplificar para vocês de uma maneira bem rápida aqui, e não com exatidão numérica. Mas diz respeito a um banco, e esse banco tinha ali como a sua holding principal, com 99% das cotas, um outro parte do banco, e os outros 1% eram detidos por várias pessoas físicas que eram diretores daquele banco. Então, essa era a proporção no capital social. Na hora de se fazer a distribuição dos lucros, a distribuição foi inversamente proporcional. 99% dos lucros foi para aquelas pessoas físicas que detinham aquele 1%, ao passo que aquele 1%, era menos do que 1%, foi para quem detinha os 99%. Ou seja, nesse caso específico, de fato, a gente se deparou com uma
proporção bastante distante e alta, né, em relação à participação do capital social. E, no termo de verificação fiscal, o auditor fiscal ele falou, não, isso daqui é remuneração do trabalho disfarçada de remuneração dos lucros. E esse caso acabou sendo a fundamentação que convenceu os julgadores, tanto em turma ordinária quanto no âmbito da Câmara Superior. Ou seja, como regra geral, os julgados têm sido favoráveis ao contribuinte, desde que tenha a mera previsão no contrato social. Todavia, vale tudo nessa hora? Não. Temos ali que olhar para cada caso concreto. Outro caso bastante interessante, pessoal, diz respeito à figura da distribuição antecipada de lucros. Então, qual que é a grande questão aqui? Quando uma sociedade distribui lucros, ou ela está distribuindo lucros que foram acumulados de períodos anteriores, ou distribuindo lucro corrente. Quando ela não tem saldo de lucros acumulados, aí que gera essa questão, então a gente está partindo do pressuposto que não há lucros acumulados. Então vem a questão do lucro corrente. Só que o lucro é uma base de mensuração que, como regra geral, ele é anual. Ou seja, começa ali em 1º de janeiro de 2024, vai até 31 de dezembro de 2024. Como vocês bem sabem, o lucro é um confronto de receitas, custos e despesas. Então, qual que é a situação da distribuição antecipada? Estamos aqui, eu e o professor Natanael. A gente abriu uma sociedade ali. Então, a gente está feliz da vida ali. Até o mês de outubro, tendo lucros ali, e a gente está distribuindo todo mês. Uma parcela para cada um de nós. Proporcional aqui. O doutor Natanael tem 99, eu sou minoritário ali, com só 1%. Mas fato é, pessoal, que aí chega... Quando a gente está distribuindo lucro corrente, a gente tem um grande problema, porque a gente não tem controle dos custos e despesas. A receita, a gente sabe que está aumentando, não vai diminuir, a não ser que tenha uma venda cancelada, mas isso costuma ser pequeno. Mas o custo de despesa, eis que em novembro a gente recebeu uma grande multa aqui, que levou todo o nosso lucro contábil lá para baixo. E aí o que aconteceu? A gente distribuiu com essa rubrica de lucros e dividendos um valor maior do que foi efetivamente apurado. Então, esse é o risco que a gente tem da distribuição antecipada. Ela é vedada? Não, a gente não tem vedação, mas é um ponto de atenção para se tomar muito cuidado. E aí, o que acontece? Quando se distribui um valor maior do que o que foi efetivamente apurado de lucro, ou eventualmente a gente chegou até em prejuízo ali em dezembro, no anual, essa parcela toda é considerada também uma distribuição sem causa, já que não teve uma causa, e aí IR-fonte grossapado de 35, que dá aqueles 54 aproximados. E aí, nos casos julgados pelo CARF, aqui nesse caso é meio a meio, mas fato é que aqui há que se tomar um grande cuidado para não se deparar com essa situação sob risco de tributação. E o que é pior, né? Aí vem a segunda situação. Tem a autuação também de contribuição previdenciária. Como a gente estava distribuindo todo mês, algumas vezes o fiscal vai entender, olha, isso daí é remuneração pelo trabalho. Sendo remuneração pelo trabalho, tem contribuição previdenciária sob folha. E aí vem o lançamento disso. Ou seja, além do IR, a gente tem o contribuição previdenciária. E aqui, pasmem, a maior parte das decisões é negativa ao contribuinte. Aqui a gente tem um número muito maior. Ou seja, muito cuidado na distribuição antecipada. Tem o risco do IR, que é aquela alíquota de 54%, mais multa e juros, né? Mais a contribuição previdenciária, que tem 20% do empregador, mais sistema S, mais SAT, mais a parte do empregado, vai passar de 100% essa conta. Então, se você distribuir o antecipado e você der o azar, ou você acende uma vela ali, para continuar assim, ou seja, bem problemático. E, só para entrar aqui na fase final, pessoal, rapidinho aqui, já pedindo desculpas ao nosso querido professor Gimir aqui, que já me avisou que eu acabei de passar do tempo. Uma outra questão também que é bem interessante, tem total vínculo com aquela questão do artigo 10 da 9249, diz respeito àquela questão quando eu distribuir um montante de lucro que é superior à minha base do presumido. Então, são várias as autuações em que o fiscal ele vai exigir a escrituração contábil. E aí não se tem a escrituração contábil. E aí a autuação, e aqui também majoritariamente negativo, não tendo contabilidade,
tudo que você distribuiu em excesso ao valor do lucro presumido é considerado, portanto, IR-fonte de pagamento sem causa. E tem esse mesmo problema, um subtema, quando tem lucro presumido, regime de caixa. Então, também, quando você está no regime de caixa, precisa ter escrituração contábil para conseguir distribuir. Também tem casos em que, de fato, o contribuinte apresentou a escrituração contábil, mas o fiscal não concordou com aquela escrituração e também teve autuação nesse sentido. Então, aqui só para fazer uma propaganda, um merchan, né? Eu já fiz a análise desses casos mais detalhadamente, com descrição de cada um daqueles acórdãos específicos. A gente acabou de publicar um livro do Seminário CARF, disponível gratuitamente lá no site do CARF, no qual escrevi sobre esse tema junto com o professor Fernando Brasil, presidente da primeira sessão, e o Francisco Marconi, e alguns específicos estão em alguns dos volumes do livro, também da coluna direto do CARF. Então, basicamente, é isso. Agradeço mais uma vez ao Marcelo, ao Gemir e aos demais membros da mesa pela oportunidade. Um forte abraço a todos. Obrigado, Alexandre. Como sempre, didático, muito esclarecedor esse tema. E, por aquilo que pareça, esse tema é recorrente, né? A gente que trabalha sempre recebe esse tipo de coisa, e que é ruim, né? Geralmente, quando a gente é chamado, não tem muito o que fazer, porque a situação já está feita, né? Já se passou o tempo, já está contabilizado, então a gente tem pouca opção para fazer. Mas o que eu acho importante a gente deixar claro, né? Tanto o tema da Maria Carolina quanto o que você falou, Alexandre, a importância que para nós, né, profissionais que militamos isso, ter o conhecimento do direito tributário, ter o conhecimento de direito societário, porque muitas coisas a gente tem que buscar lá para poder fundamentar o que a gente vai fazer, e também conhecer contabilidade, porque a informação vem da contabilidade. Então, a gente vê, às vezes, o cliente fica resolvendo com o contabilista lá internamente e tal, e só quando ele está perdendo de 5-0 no final do segundo tempo é que chama a gente para tentar virar o jogo. E, às vezes, não dá para fazer. Então, teria que nos consultar desde o começo para a gente poder dar uma boa orientação. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Walter Lobato, que é mestre em Direito, né, e doutor em Direito, presidente honorário agora, né, da Associação Brasileira de Direito Tributário, a BRAT, e que vai nos abrilhantar com sua palestra na tarde de hoje. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer muito à PET a delicadeza desse convite, né, ao Marcelo, ao Admir e todos que organizaram esse belíssimo evento. Cumprimentar, como eu disse, ao meu presidente, que já me deu um presente aqui para ler do livro dele de imposto de renda. Ao Alexandre, dizer ao Alexandre que azar do fiscal que atua em uma sociedade que tenha como sócio Natanael e Alexandre, né? Vai sofrer brutalmente com isso. Cumprimentar a minha querida amiga Maria Carolina, Fabiana, Admir e a todos vocês. Por homenagem da organização, eles disseram que eu podia escolher o meu tema, e isso é a pior coisa do mundo para mim, porque eu mudo de tema no mesmo dia, várias vezes. Assim, eu prefiro que alguém me fale, vai falar sobre isso e pronto, né? E aí eu fiquei pensando em vários temas para falar aqui. Queria falar até do Haddad, do pacote fiscal, que saiu ontem. Mas eu volto da modulação. Hoje eu recebi o acórdão da multa lá julgada pelo Toffoli, a modulação, nova modulação sendo feita, novos critérios de modulação, mas eu prefiro, talvez, para contribuir um pouco e talvez terminar com uma mensagem um pouco otimista, tomado pelo espírito natalino, eu prefiro falar um pouco da pesquisa que a gente vem desenvolvendo na UFMG, e agora também com a repercussão aí, né, que é um tema no Poder Judiciário, sobre as funções da lei complementar na Constituição de 88. Porque eu não, tenho certeza, nós estamos passando por uma grande transformação em torno desse tema, e talvez a gente não esteja percebendo tais transformações. E eu vou fazer isso dentro do meu tempo, mas numa linha histórica desse estudo que começou em 2018. Lá em 2018, eu criei uma linha de pesquisa na UFMG para estudar as funções da lei complementar e a implicação ou a incompletude que a ausência dessas leis complementares causaram no sistema tributário nacional. E, naquele mesmo momento, através de um grupo de pesquisa, a gente constatou
que, de fato, grande parte do contencioso ou das teses postas no Supremo Tribunal Federal poderiam, de alguma forma, ser evitadas se o legislador complementar tivesse cumprido a sua função posta pela Constituição de 88, limitando o poder de tributar, regulamentando as limitações do poder de tributar, dirimindo os conflitos de competência e estabelecendo as normas gerais de direito tributário. Isso se retratou, ao longo desse tempo, em vários julgados do Supremo Tribunal Federal. Lembra aqui a questão do DIFAL, imagine que loucura, né? A gente tem uma lei complementar do ICMS tão ruim que ela não previu o DIFAL e gerou todo o passivo, ou toda a discussão judicial que foi gerada, o ITCMD, ou seja, pouquíssimas leis complementares que a gente teve eram muito ruins e causaram tanto transtorno no federalismo. Depois disso, em 2022, já, eu fui chamado, e olha como é que as coisas mudam rápido, né? Esse é um testemunho interessantíssimo. Eu fui chamado para compor uma comissão formada pelo CNJ e pelo Senado Federal para tentar modificar ou reformular o processo administrativo e judicial tributário no país. Fomos, então, comandados brilhantemente pela ministra Regina Helena Costa, e dali saíram alguns PLPs para reformular a nova lei de execução fiscal, processo administrativo, mediação, arbitragem, transação, autorregularização e uma lei complementar de normas gerais estabelecendo parâmetros mínimos do processo administrativo que deveria ser seguido por toda a federação. Naquele momento, havia uma grande dúvida se era possível fazer isso. Dentro da própria comissão, eu diria aos senhores e às senhoras que grande parte dos membros entendia que não era possível. Uma lei complementar não poderia entrar na autonomia de estados e municípios para ditar um quadro mínimo para os seus respectivos processos administrativos e conviveríamos com a insegurança jurídica absoluta de termos aí milhares de regulamentos ou processos administrativos distintos. Eu não, sempre achei que era preciso ler o federalismo brasileiro ou ler esse instrumento do federalismo brasileiro da lei complementar de uma maneira diferente. Porque, se, de um lado, havia a necessidade de preservar a autonomia dos entes federativos, de outro lado, havia uma necessidade igual ou maior de dar segurança jurídica efetiva e concreta aos contribuintes, aos jurisdicionados. Ou seja, se o processo administrativo é uma garantia constitucional, né, se o devido processo legal é uma garantia constitucional, uma lei complementar estabelecendo um quadro mínimo desse processo administrativo nada mais era que regulamentando ou regulando uma limitação ao poder de tributar. Ou seja, olha, para você efetivamente levar a cobrança desse crédito tributário à frente, você tem requisitos mínimos a ser seguido no município A, B, ou C, ou qualquer outro município, ou qualquer outro estado da federação. Portanto, eu sempre achei isso muito viável, mas isso era, em 2022, um escândalo de ter que criar uma lei complementar regulando ou limitando estados e municípios. Logo depois é aprovada a emenda constitucional 132, né, que cria uma competência compartilhada e atropela todos os dogmas então existentes, sem entrar no mérito se ela é boa ou ruim, mas, de fato, cria uma realidade completamente diferente do nosso federalismo. O federalismo passa, a partir da emenda constitucional, eu acho que isso é preciso perceber, passa, a partir da emenda constitucional 132, a ter um novo desenho. Se ele for aceito pelo sistema, e tudo leva a crer que será, o federalismo brasileiro muda completamente. Ele passa a ser, pelo menos do ponto de vista das receitas principais, a ser, e de política fiscal, a ser exercido pelo Congresso Nacional, ou por PEC, ou por lei complementar, e pelo Comitê Gestor, não mais pelos entes federativos de maneira autônoma. Então, a gente muda o fluxo, se é que eu posso chamar assim, de exercício do federalismo. E aí isso passa a ter, então, uma nova visão, uma visão completamente diferente do que era em 2021, ou seja, há 4, 3 anos atrás desse federalismo. E eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar aos senhores e às senhoras que esse é o novo desenho
que vai prevalecer no Poder Judiciário ou na interpretação do Poder Judiciário. Nós teremos, a partir de agora, uma nova imagem da lei complementar, e eu ousaria dizer uma nova função da lei complementar, até então não estabelecida, e essa era a linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, e algumas obras, inclusive, foram publicadas em torno desse tema. E tanto é verdade, e aqui dou mais um exemplo, antes de entrar rapidamente na notícia que eu quero dar sobre a Lei Complementar 87 e a jurisprudência de 2024, tanto é verdade que, na decisão publicada ontem ou anteontem do ministro Toffoli a respeito da multa, da limitação da multa para fraude, dolo ou simulação, o ministro estabelece uma modulação, que já virou regra, né? Estabelece uma modulação, mas ele estabelece, enquanto não editada lei complementar para regular os limites de multa na federação. Ou seja, de novo, aquilo que em 2022 sequer era pensado, hoje já expressamente consta de decisões do Supremo Tribunal Federal de que a federação, nos seus limites mínimos, tem que ser regulada por lei complementar. E aqui eu amplio, seja de processo administrativo, seja da própria questão punitiva, até para regulamentar um pouco aquilo que o CTN deixou de forma inacabada. E aí, para completar esse desenho desse grupo de estudo nosso da lei complementar, nós criamos lá, e até homenageando o primeiro painel que teve nesse simpósio sobre a não cumulatividade, nós criamos lá um observatório das decisões proferidas na não cumulatividade de forma geral, seja no PIS e COFINS, seja no IPI, seja no ICMS, mas aqui vai dar tempo de falar apenas do ICMS, né? As decisões proferidas pelo Poder Judiciário sobre a não cumulatividade começam no Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo, todo mundo aqui já sabe, diz que não seria a não cumulatividade do ICMS uma regra, e sim um princípio, e, portanto, ela poderia ser regulada por lei complementar. Mas, na leitura desses julgamentos, especialmente quando do julgamento da inconstitucionalidade da Lei Complementar 102, o Supremo deixa muito claro de que aquela não cumulatividade da Constituição Federal de 88 para o ICMS era uma regra-princípio. Ou seja, ela tinha uma moldura mínima fixa, um núcleo mínimo, um núcleo duro obrigatório de ser seguido, e ali nesse núcleo, nesse conteúdo desse núcleo, é uma regra, e em torno dela uma aura, e aí sim, com características principiológicas fluidez. O que eu quero dizer com isso? O Supremo, desde aquele momento, disse, olha, o crédito físico é o mínimo que se pode dar. Ele não pode ser agredido. Isso foi dito no julgamento da Lei Complementar 102. Posteriormente a isso, então, começa-se a julgar a decisão de lei de não cumulatividade, obviamente, para o julgamento infraconstitucional, o STJ. E o STJ sempre foi muito resistente a consagrar a não cumulatividade de fórmula ampla, sempre se manteve muito dentro dos limites do convênio 66, que estabelecia lá consumo imediato integral, ou seja, só aquele material que realmente quase que tinha contato direto com o produto final é que poderia gerar o crédito ICMS. Essa jurisprudência começa a ser alterada com a interpretação, por isso esse assunto aqui, com a interpretação da Lei Complementar 87. A Lei Complementar 87 abandona a lógica, eu diria, de classificação contábil desses produtos e passa a trabalhar muito mais com conceitos de essencialidade, do processo produtivo, utilizando, inclusive, termos como alheios à atividade do estabelecimento, essenciais ao processo produtivo, etc. Obviamente, uma luta muito grande em torno desse tema, e, no final de 2023, eu acho que isso passou um pouco desapercebido por muita gente, talvez porque a gente está aí sonhando, ou tendo pesadelo, de que vai vir o IBS, a CBS e o ICMS não mais vai existir, apesar do grande contencioso dele. Em outubro de 2023, a primeira sessão do STJ profere uma decisão deixando muito claro
que o mundo mudou pós-Lei Complementar 87, de que não era mais a lógica do consumo imediato e integral. E que, portanto, deveria, sim, todo material, os chamados produtos intermediários, que é um nome que nem na lei está, mas todo produto intermediário, ou seja, aquilo que não era matéria-prima e que é utilizado no processo produtivo, que fosse essencial ao processo, não à atividade econômica, ao processo produtivo, deveria ter o seu crédito aproveitado. E, durante o ano de 2024, depois eu vou disponibilizar essas, que está aqui no computador, essas decisões, elas foram reiteradamente sendo tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, hoje, é uma matéria que não irá ao Supremo Tribunal Federal, que já disse que só tem que respeitar o núcleo mínimo. O STJ pacificou por completo o conceito da lei complementar para tomada de crédito, aproximando muito mais esse crédito do que é dado ao PIS e COFINS do que aquele, então, previsto no Convênio 66. Para encerrar, porque estou exatamente dentro do meu tempo de 15 minutos, aqui nós temos uma grande dificuldade. Né? Eu dei a notícia boa, mas nós temos uma grande dificuldade, que é fazer levar ao STJ esses assuntos por causa da nossa querida súmula 7, né? Da nossa admirada súmula 7. Por todos. Só sobe súmula 7 no ágio do ministro Falcão, quando não devia subir, que é contra o contribuinte, mas está bom. Por que esse problema? Porque os casos são de discussões concretas. Né? Então, você tem planilhas lá, ou discussões, a gente mapeou também essas discussões pelo Brasil. Antes disso, os estados não levam a sério as decisões do STJ, para variar. E eles estabelecem política fiscal em cima da não cumulatividade. Quando se precisa arrecadar mais, os estados, isso foi encontrado em 12 ou 13 estados do Brasil, restringem o crédito através de instruções normativas e essas instruções são corroboradas por seus tribunais administrativos que, na maioria das vezes, estão, infelizmente, subordinados, e essa é a palavra, a qualquer legislação infralegal, qualquer norma infralegal desses Estados-membros. Então, acaba se criando um aprisionamento em que os Estados-membros fazem política fiscal com crédito. Falta arrecadação, ele reduz o crédito. Isso, em Minas Gerais, só um exemplo, se reduz o crédito, já se reduziu, muitas vezes, o crédito de produtos intermediários famosos da siderurgia, como refratários. E aí você vai no governo demonstrar sinceridade e dizer: eu não posso abrir mão dessa arrecadação nesse momento, portanto, virou política de arrecadação e não concretização de um princípio. Diante disso, as autuações atingem um número infinito de produtos, e aí você tem um problema de fazer laudo e fazer com que aquele conceito chegue ao STJ, como eu já disse, com julgados previamente determinados. Mas a notícia boa, para encerrar, é que, de fato, a concretização via lei complementar de um quadro mínimo em que pese a distância, né, depois de 30 anos, quase 30 anos, da Lei Complementar 87, ela hoje efetivamente garante uma não cumulatividade. Isso nos traz duas lições para encerrar. A primeira lição do papel da lei complementar: se ela tivesse sido efetivada desde lá da sua origem, nós não teríamos o número de contencioso que nós temos em torno do tema. E a segunda lição é que isso não é uma matéria para ser discutida no judiciário, porque, como a gente está vendo, apesar do STJ pacificar a matéria, muitos e muitos contribuintes sofrem ainda autuações. E eu colocaria uma terceira lição: não confie tanto na não cumulatividade prometida, porque até hoje ela não foi concretizada. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Parabéns pela sua palestra. Destacando essa questão da importância da lei complementar, muita coisa podia ser evitada, né, se ela regulamentasse bem a matéria e trazendo a visão do Judiciário do STJ em relação a esse tema. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Fabiana Carsoni, que é mestre em Direito e também professora, né, e vai nos habilitar com uma questão a respeito do Supremo Tribunal Federal. Então, Fabiana, passa a palavra. Boa tarde a todos. Quero fazer um agradecimento ao Gemir, ao meu amigo Marcelo,
dizer que é sempre uma alegria receber esse convite. Toda vez que chega o e-mail, a mensagem, eu falo, ai, que legal, eu vou estar lá. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Também vou fazer um cumprimento. Eu quero dizer que eu estou feliz que eu não perdi a minha amiga, porque eu fiz uma provocação perigosíssima aqui no café. Eu não perdi a amizade, porque ela me cumprimentou, né? Ela falou, quero fazer um cumprimento. A minha amiga Fabiana, eu falei, ufa, ainda não desmigamos. Mas eu desmiguei do Toselli, aparentemente, num cafezinho, 2 minutinhos, já desmiguei. A gente tinha desmigado, aí ficou amigo, agora desmigou de novo. Mas depois a gente dá um jeito, né, Toselli? Desculpa, Toselli, eu não consigo não provocar meu amigo da Câmara Superior. Bom, mas agora, brincadeiras à parte, eu sofro do mesmo mal do Walter, mas eu não sou o Walter, né? O Walter falou com brilhantismo de um tema, Walter, que me fascina, que é um tema, inclusive, que eu já sugeri que seja debatido no nosso congresso do IBDT do ano que vem, que eu vou chamar aqui de o novo paradigma da lei complementar. Acho que a gente tem uma nova lei complementar, com um papel diferente. Inclusive, convido a todos à leitura de um artigo do professor Humberto Ávila, que foi publicado na RDTA, se eu não me engano, 56 ou 55, em que ele vai analisar essa nossa nova lei complementar, né, que tudo leva a crer que vai sair, talvez, esse ano ainda, e o papel dela frente à nossa lei complementar CTN. Elas podem se chocar, não podem, enfim, é um tema bastante interessante. A sua palestra foi excelente, muito bom saber que existe um grupo de pesquisa na UFMG sobre isso. Eu fiquei com a incumbência de falar do STF, e eu não consegui fazer um norte tão claro como o professor Walter, e aí eu resolvi dividir com vocês uma leitura que talvez não seja adequada, mas é a leitura que eu venho fazendo há um certo tempo sobre o que está acontecendo no STF em matéria tributária. Não selecionei, portanto, uma única decisão. Eu selecionei algumas decisões para passar para vocês a leitura que eu tenho feito sobre como o STF recepciona matérias tributárias, no sentido de ele tem competência, não tem? Quando tem, o que, nesse passado mais recente, tem encantado os ministros a apreciar a fundo e, eventualmente, declarar normas inconstitucionais. E aí, o que eu quero dividir com vocês é que a impressão que eu tenho, e aí eu vou percorrer alguns poucos precedentes, é que, nos últimos anos, temos um STF que podemos chamar, vou chamar aqui, de uma Corte Constitucional dos Direitos Fundamentais. É uma Corte Constitucional muito preocupada com a preservação dos direitos fundamentais, e isso tem se refletido nas mais diversas searas, mas, inclusive, na tributária. E aí eu fiz uns slides que parecem Word, não parece PPT, porque estão com texto gigante. Eu não gosto de ler, mas eu vou aqui me permitir a leitura, porque eu quero destacar a importância da fala dos ministros. Eu acho que é importante ser fiel ao que eles têm afirmado nas suas decisões. E a primeira decisão aqui que eu destaco é o tema 72, que julgou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. O caso de relatoria do ministro Roberto Barroso, que tem declarado publicamente essa preocupação dele com a preservação dos direitos fundamentais, inclusive em matéria tributária. Ele faz um voto robusto nessa ação, e aqui eu destaco um dos trechos. Essa Corte já definiu que disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres, desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. É necessário compensar as diferenças quando falamos de desigualdade de gênero. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe, cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como proteção à maternidade, família e inclusão da mulher no mercado de trabalho. Diversas pesquisas convergem para a efetiva demonstração da existência reiterada de discriminação de mulheres no mercado de trabalho, diante de restrições ao acesso a determinados postos de trabalho, salário, oportunidade, e demonstração
da existência de reiterada discriminação das mulheres no mercado de trabalho diante das restrições. O papel de cuidadora atribuído à mulher na sociedade é um fato e não se discute que precisa ser revisto, com medidas, inclusive, de políticas públicas, que incentive a participação do pai na criação dos filhos. A gente poderia entender que essa questão de desigualdade ela é resolvida só com política pública. Eu não vou resolver desigualdade em matéria de tributação, mas não. O tribunal avança para dizer que, sim, além de política pública, eu vou olhar essa questão na perspectiva tributária. E o ministro diz, no entanto, essa perspectiva está longe de se concretizar no nosso país, cuja legislação impõe uma licença paternidade de 5 dias, em que o empregado homem continua a receber do empregador. Com base na realidade brasileira, em que ao menos 30 milhões de lares são chefiados por mulheres, faz-se imperioso acabar com qualquer forma de discriminação e empecilhe o processo de mulheres ao mercado de trabalho. Por esse motivo, a desoneração da mão de obra feminina é a medida que se impõe. Eu destaquei só esses trechos. O voto é enorme e traz dados estatísticos muito impressionantes. Então, vejam, a norma foi declarada inconstitucional. Pende de julgamento no Supremo um tema similar, que diz respeito ao salário paternidade. Há quem acredite que o Supremo vai julgar inconstitucional. Eu confesso que eu não sei, não tenho palpite. Que o tema é de envergadura constitucional, não duvido. Que o tema ele toca direitos fundamentais, eu também não duvido. Mas a fundamentação aqui parece não ser a mesma que pode ser acolhida lá. Outro caso, a DI 5422, afasta a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias. Esse caso é muito interessante, ele não é de relatoria do Barroso, o relator foi o Dias Toffoli. A fundamentação principal do ministro Dias Toffoli não toca a questão dos direitos fundamentais. Foi muito atrelada a ideia de que ocorreria uma bitributação, que me parece que é uma ideia errada. Por que acontece na pensão alimentícia? Ela é dedutível para o alimentante e tributada no alimentado. A questão aqui é de política fiscal errada. A tributação tem que acontecer na mão do alimentante e aí, com a isenção do alimentado, porque, de fato, o alimento, e isso está destacado em outros votos, é mínimo existencial para muitas pessoas, né? A pensão serve para pagar, custear alimentação de filho, escola de filho, é mínimo existencial, então não tem que ser tributado nas mãos do alimentando. Mas aí é um erro de política fiscal. Talvez o STF possa corrigir? Possa, talvez possa corrigir, toca direito fundamental. Mas a fundamentação do ministro Dias Toffoli me pareceu inadequada. Mas o que eu quero destacar aqui é a fundamentação de outros ministros. Ministro Roberto Barroso, na maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos filhos menores é concedida à mãe. Vejam que a questão do gênero aparece de novo, né, num debate constitucional de matéria tributária. A incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as mulheres que criam, assistem, educam os filhos, elas ainda devem arcar com ônus tributários de valores recebidos dos alimentos, os quais foram fixados justamente para atender a necessidade básica de criança e adolescente. Barroso, essa parcela assegura a dignidade da pessoa humana por meio de mínimo existencial, integrando o rol dos direitos da personalidade. Alexandre de Moraes, essa tributação não pode obstar o exercício de direito fundamental, porque tem que ser preservada a garantia do mínimo existencial. Vejam a preocupação da nossa Corte Constitucional, inclusive em matéria tributária, com a preservação dos direitos fundamentais. Outro exemplo, tema 1174, julgado recentemente. É inconstitucional a tributação a 25% de aposentadoria ou pensão pagos a não residentes. Esse tema é interessante, foram múltiplos os fundamentos adotados pelo ministro Dias Toffoli. Um deles seria de que a progressividade do imposto de renda seria obrigatória. É um tema complicadíssimo. Muito se discutiu após a prolação dessa decisão, o impacto dessa decisão para casos futuros. Afinal, a progressividade ela não é observada na maior parte dos casos, é só pensar em casos de pessoas jurídicas, é só pensar em tributação exclusiva, por exemplo, de fundos de investimento nas pessoas físicas. Então, nós temos uma infinidade de situações que podem até mesmo ser chamadas de tributações cedulares, que são essas tributações exclusivas.
se a proporcionalidade, se a progressividade é uma regra que precisa ser obedecida pelo legislador, o nosso sistema tributário vai ruir. Agora, será que esse foi o ponto focal? Me parece que não, porque tem múltiplos fundamentos nesse acórdão, tem confisco e tem várias questões atinentes a direito fundamental. O ministro Dias Toffoli diz, para solucionar essa questão, é crucial considerar direito fundamental de criança, adolescente, idoso e pessoas com deficiência, afora outras pessoas com especial vulnerabilidade. E aí ele também traz dados estatísticos. Isso tem sido muito encontrado nesses acórdãos que enfrentam questões de direitos fundamentais. Aqui não foi diferente. Dentre os dados estatísticos, o ministro Dias Toffoli apresenta o que são as alíquotas que nós podemos chamar de efetivas por faixa etária. E o que ele identifica? Que quanto mais velhas são as pessoas, maior é a alíquota efetiva que eles têm se submetido no Brasil, do imposto de renda. Então, pessoas da faixa de 71 a 80 anos, 12%, acima de 80, 13%. Já pessoas de 19 a 30 anos, 5,5%. Então, ele diz, o imposto de renda é severamente mais gravoso em relação aos aposentados e pensionistas residentes no exterior. É necessário corrigir essa distorção e preservar direito fundamental. ADO 30, inconstitucionalidade por omissão da Lei 8989, que estabelecia isenção de IPI para aquisição de veículos, mas só isentava na hipótese de pessoas com deficiência física, mental, visual ou, no caso, de pessoas com autismo. A norma não isentava pessoas com deficiência visual, que, estatisticamente, o voto mostra isso, também dirigem. O que o Toffoli diz? O poder público, ao deixar de incluir pessoas com deficiência auditiva, promoveu política pública de modo incompleto, ofendendo, além da não discriminação, dignidade da pessoa humana e outros direitos constitucionalmente reconhecidos, como o direito à mobilidade pessoal, com a máxima independência possível, acessibilidade e inclusão. ADI 5583, Lei 9250, que não qualifica como dependente, para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física, as pessoas que superem um determinado limite etário e que tenham capacidade física e mental para o trabalho. O que decide o Supremo? Na apuração do imposto de renda da pessoa física, a pessoa com deficiência que supere o limite etário e seja capacitada ao trabalho, pode ser considerada, sim, como dependente quando a sua remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei. O que é interessante desse julgado? Nós temos um critério objetivo na lei para definir quem pode ser dependente e quem deixa de poder ser dependente. O Supremo olha a situação específica de pessoas com deficiência e diz: essas pessoas sofrem quando elas precisam, por conta de uma questão de faixa etária, deixar de ser considerados dependentes da declaração de imposto de renda da pessoa física, do seu genitor, por exemplo. É necessário corrigir essa distorção. Só que, ao corrigir essa distorção, o que o judiciário faz? Atua positivamente. Ele cria uma norma. Eles reconhecem isso. O judiciário tem limite para estender determinado tratamento legal a um grupo que não foi inicialmente contemplado pelo legislador. Todavia, o tema envolve a tutela de direito fundamental. Como envolve a tutela de direito fundamental de pessoas vulneráveis, eu vou, sim, adotar um critério e criar a lei. Foi isso que o Supremo decidiu. Vou passar aqui rapidamente. Tem tempo? Tudo bem? Eu extraí essa fala de algum voto do ministro Barroso, e eu não sei de qual voto foi, eu não sei usar o ChatGPT, mas eu tenho certeza que, se eu perguntar, o ChatGPT vai me falar em que acórdão eu achei isso daí. Ele fala o seguinte: o STF deve ser proativo. Qual que é a leitura que eu faço de proativo? Deve atuar positivamente, deve criar lei. Na preservação das regras do jogo democrático. A gente tem uma briga política enorme, o abalo das nossas instituições. Então, acho que essa primeira parte está querendo dizer isso, me parece. E na garantia dos direitos fundamentais. Mas deve ser autocontido
em questões administrativas, em questões econômicas, em questões tributárias, a menos que se caracterize claramente violação de direito fundamental. Para mim, está claríssimo que foi isso que o Supremo fez nessas decisões que eu mencionei. Bom, mas e vários outros casos? Não dá para citar todos, eu coloquei alguns aqui. Tema 69, todo mundo conhece. Constitucional, eles julgaram, foi favorável. Só que, e os temas filhotes do 69? E a exclusão do ICMS-ST da base do PiscoFins? Não é constitucional? Claro que é constitucional, é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, mas é um fruto. O fundamento é muito parecido e é constitucional. Não, o tema é infra, jogou para o STJ. Não entendi a coerência. Eles precisam ser coerentes. 926 do CPC exige coerência. Não foram. Temas 808 e 962. Não incide imposto de renda, CSL, sobre o juro de mora. Na Selic, que incide sobre indébito, ou sobre juro de mora pago em pagamentos em atraso feito a pessoas físicas. Em situações correlatas, como, por exemplo, a Selic no depósito judicial? Não, é infraconstitucional. Tudo bem, aqui, nesse caso específico, o Supremo ele não queria examinar o 962, particularmente. Ele já tinha a tese de repercussão geral falando isso aqui é infra. Só que ele foi obrigado a analisar, porque o TRF4 julgou inconstitucional a norma que autorizava a tributação. Quando um TRF faz isso, o CPC diz que a matéria automaticamente oferece repercussão geral. Então, o Gilmar Mendes dá um voto destruindo o CPC. Fala, eu não acho absurdo o CPC, e absurda a posição da Corte Inferior de julgar inconstitucional algo que o Supremo já falou que é infraconstitucional. E ele ficou bravíssimo, ele declara isso. E aí, acho que isso aqui é um pouco o resultado. Eles não querem olhar essa matéria. E não toca direito fundamental. É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PiscoFins sobre os juros de mora, Selic, na repetição do indébito. Poxa, mas não é igual ao 962. Ah, não, um é receita, outra é renda. Poxa vida, eu não consigo explicar. Estava até há pouco falando com o Leonardo Aguirre também no intervalo, ele reclamando da tese do DIFAL. Tem o DIFAL 1 e o DIFAL 2. O DIFAL 1, constitucional, foi até mencionado, se não me engano, na mesa, na última da manhã. DIFAL 2, não, esse tema é infra. Então, tá difícil saber qual que é o critério. O critério que, para mim, está claro é toca direito fundamental, é constitucional. Tem só mais 2 casos aqui que eu quero mencionar rapidamente. Trava na extinção. É um tema que o CARF gosta muito, que já oscilou no CARF no passado, hoje, digamos que tem uma linha mais clara, e que não caminha bem na jurisprudência, nem no STJ, nem no STF. A tese da trava, é o limite de 30% para compensação de prejuízo fiscal e base negativa. Esse tema já foi analisado pelo Supremo, e o Supremo falou, é constitucional. Ou seja, achou que o tema é constitucional e achou que a trava é constitucional. Falou que alguns votos falam que é benefício fiscal, alguns não acham tão relevante ser benefício ou não, mas falam que é só uma limitação periódica, não limita totalmente o direito à compensação, enfim. O fato é que tem uma outra tese, que é, tudo bem, a trava é constitucional, mas ela não se aplica na hipótese de extinção da pessoa jurídica, porque a limitação periódica pressupõe a continuidade, né, a marcha da empresa. Se a empresa para a sua marcha, logo é necessário encerrar a vida dela e ela pode usar até o limite do que ela conseguir naquele momento. O Marco Aurélio reconhece a distinção dos temas quando julga o 117, que é a tese da trava geral, fala, não, as coisas são diferentes, não estamos julgando a tese da trava na extinção. Alexandre de Moraes, mesma coisa. Fachin e Fuchs tangenciam, ainda que em obter dictum, para falar, olha, realmente, se a trava, ainda que ela fosse constitucional, na extinção é um absurdo, porque é tributal que não é renda. A empresa está se encerrando. Eu preciso consumir a totalidade daquele prejuízo que, por uma questão de política legislativa, foi fracionado no tempo. Bom, o que está acontecendo? Eita! Aqui. O que está acontecendo no Supremo? Muitas decisões, todas desfavoráveis, nenhuma decisão favorável ao contribuinte. As primeiras decisões, todas no sentido de que o tema é infraconstitucional.
Agora, decisões que ora mesclam o infra, ora acrescentam o elemento de que o judiciário não pode atuar como legislador positivo. Bem diferente daquela decisão que eu falei para vocês do dependente. Claro, aqui não toca direito fundamental. Não o direito fundamental da pessoa física. Talvez a gente possa, sim, enxergar um direito fundamental da pessoa jurídica. Inclusive, quando a gente fala em direito fundamental, isonomia, igualdade, é direito fundamental. Né? Não vou comparar a isonomia, aqui não é comparar pessoa física com pessoa jurídica, é comparar pessoas jurídicas. Mas, enfim, o fato é que, vejam, esse caso, esse último, com voto favorável do Fachin, porém, a turma decidiu que não cabe ao judiciário, atuando como legislador positivo, concederam e estenderam um benefício fiscal não previsto na lei. O ministro, há 2 votos de mérito favoráveis que já foram proferidos nesse tema, do Fachin e do André Mendonça. O André Mendonça, inclusive, acho que hoje depositou um voto favorável em um caso, que começou a ser julgado no sistema virtual na 2ª turma. Há um trabalho forte no Supremo em cima desse assunto, então a gente tem alguma expectativa de que, pelo menos, haja um empate que terá que ser desempatado na 2ª turma, e, quem sabe, então, o Supremo dê mais atenção a esse assunto, que é relevantíssimo para as pessoas jurídicas. Para arrematar aqui, muito rapidamente, um tema que também foi mencionado, acho que na mesa anterior, o tema dos tratados, né? A aplicabilidade dos tratados para evitar a dupla tributação da renda nos casos de lucros auferidos por controladas no exterior. Esse é um tema que está no Supremo, acho que o professor Schwerin mencionou. Temos 2 votos, um voto do ministro André Mendonça favorável e um voto do ministro Gilmar desfavorável. O ministro Gilmar acha que o tema é constitucional e constrói uma tese da constitucionalidade, falando: se eu não analiso esse tema, eu afronto um precedente do Supremo que julgou o 74 da MP 2158 constitucional. Mas ninguém está falando que o 74 é inconstitucional. O debate é outro, o debate é tratado versus lei. Se, diante do tratado que cria uma máscara sobre a lei, essa lei fica afastada, ou parcialmente afastada. É esse o debate. Mas, enfim, o ministro Gilmar, em temas de grande relevância financeira, arrecadatória, orçamentária, ele geralmente reconhece a competência do Supremo. Esse é o critério, na minha leitura, pelo menos para o ministro Gilmar. O ministro André Mendonça fala: o tema é infra, claro, olhar a compatibilidade de tratado com lei é competência do STJ, não posso examinar, mas sei que posso ser vencido adentro o mérito e julga favorável. A gente tentar fazer aqui um exercício de futurologia. Tem um caso de tratado versus lei, que é o caso Volvo, que não analisa esse tema, analisa a aplicabilidade da cláusula de não discriminação contida no Tratado Brasil-Suécia, em que houve empate. Não julgaram 11 ministros, julgaram 10, porque o Fux estava impedido. E prevaleceu a ideia de que o Supremo não tem competência, porque era um debate tratado versus lei infraconstitucional. Mas alguns ministros que votaram saíram. Toffoli e Carmen Lúcia ainda seguem no tribunal e entenderam que o tema é infra, assim como o André Mendonça. Temos 3. André Mendonça, no caso de tratado agora, né? Porque o André Mendonça não votou no caso Volvo. Por outro lado, Gilmar, Alexandre, Fachin e Barroso, 4, votaram no sentido de que o Supremo tem competência para examinar essa matéria. Então, qual a conclusão que eu chego nesse tema do tratado? Absolutamente nenhuma. Acho que ainda não dá para saber. A gente não sabe qual é a posição do Fux, a gente não sabe qual é a posição do Dino, a gente não sabe a posição de vários ministros do Supremo. Ainda não tem uma maioria, nem pela infraconstitucionalidade, nem pela constitucionalidade, se a gente tomar como paradigma o caso Volvo. Eu não chego a muitas conclusões. Eu confesso para vocês que eu estou confusa. Mas o sentimento que eu queria passar para vocês, ou a leitura que eu queria passar para vocês, que eu tenho feito dos precedentes, é o Supremo, alinhado àquela fala do Barroso que eu destaquei para vocês, que o ChatGPT vai ter que me ajudar, o Supremo analisa questões tributárias que tenham impacto em direitos fundamentais, especialmente casos envolvendo pessoas físicas. A temática das pessoas jurídicas,
em geral, em matéria tributária, eu não consigo identificar um norte claro que me dê segurança para dizer esse tema o Supremo vai dizer que é constitucional, esse tema o Supremo vai dizer que é infraconstitucional. Tem sido bastante casuístico, mas o que é certo, o Supremo está fechando as portas para teses filhotes. O filhote, o STJ julga. Obrigada a todos mais uma vez. Obrigado, Fabiana. Parabéns pela palestra. E pode ficar tranquilo que, assim como você, a maioria daqui também não sabe como o Supremo vai decidir. Então, está todo mundo também inseguro em relação a isso, né? Então, esse tema é bastante importante, a gente está analisando. Eu estava até comentando com o Walter, né? Parece que a gente está com os deuses no Olimpo ali e eles vão decidir o que vão fazer, a gente não sabe o que vai fazer e não se respeita muito a Constituição e a lei, né? Walter, você queria fazer algum comentário em relação a isso, esse tema Supremo? É porque, na verdade, eu acho que isso tem a ver muito com o contexto atual mesmo. Assim, parabenizar para o Fabiano, eu acho que, quando ele fala que o Supremo julga favorável de direito fundamental, o direito fundamental pré-existente de uma outra relação jurídica. O Supremo e o Poder Judiciário, no geral, nos últimos anos, tem mitigado a relação jurídica fisco-contribuinte. Essa relação não tem sido encarada como jurídica e, portanto, que pressupõe alguns direitos fundamentais, né? Devido processo legal, ampla defesa, legalidade. Todos esses direitos conquistados pelos contribuintes, eles têm sido retirados. Isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. O que se chama, por exemplo, na França, de uma escola que chama contratualização do direito tributário, ou seja, tornando a relação do direito tributário muito menos uma relação jurídica e sim uma relação quase que de consumo, uma relação de prestação de serviço versus recolhimento do tributo. Isso é um grande perigo, especialmente aqui no nosso caso. Eu acho que no restante do que a gente acompanha no Supremo é isso mesmo. Quando você não tem... O critério é estabelecido pela limitação. Quando você não limita o poder, claramente, o poder é exercido sempre de maneira casuística. É da essência do poder o casuísmo. É isso. Perfeito. Gimir, quer fazer um comentário? Achei muito interessante, parabéns, Fabiano. E uma coisa que eu também fico pensando um pouco, eu não tinha atentado tanto para essa visão assim que seria essa sensibilidade toda do STF a direitos fundamentais, etc. Mas eu ia percebendo que o Supremo parece quando ele está julgando uma questão tributária de pessoa física e outro quando está julgando uma questão tributária de pessoa jurídica. Para mim, eu sempre me pensei mais assim que a própria formação dos ministros, assim, você não tem ministros que vivenciaram, assim, que lidaram com questões jurídicas de empresas, etc. Ou são juízes de carreira, como o Fux, ou que fizeram outra carreira pública, André Mendonça, às vezes até advogados, o Barroso, mas que assim, uma vertente de advocacia que não é de lidar assim, com as empresas. Então, só que eles são pessoas físicas. E como pessoas físicas, para mim, não é que eles têm interesse, mas eu acho que eles sentem a dor ali de um contribuinte pessoa física. Já como pessoa jurídica, parecem ser mais insensíveis, como se fosse assim, esse sempre pode ser tributado, esse não tem problema. Mas pois é. Mas realmente esse ponto da questão de direitos fundamentais também é algo que realmente são muito sensíveis a isso, né? O momento atual e o Supremo também, né? A própria postura lá do Barroso que fala tem que ter uma posição iluminista, né? Carregar a história para frente, então, e é bem nessa ótica de direitos fundamentais. Mas era isso só. Mas, parabéns. Alexandre, quer falar alguma coisa, Alexandre? Na verdade, só tenho a agradecer, né, por esse maravilhoso evento e aprender tanto aqui com as palavras da professora Maria Carolina, também do professor Walter e da professora Fabiana. Então, eu saio com várias dúvidas, né, mas esse é o objetivo principal de eventos como esse. Então, eu fico muito satisfeito. Só fazer uma única complementação, o professor Walter muito bem destacou o trabalho do qual ele participou do projeto de reforma do processo administrativo, lá em 2022.
dentre as medidas também tem o estatuto jurídico do conselheiro do contribuinte. Que você trabalhou bastante nele, né? Carolina, quer falar alguma coisa? Acho que só agradecer mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui entre amigos, aprender com vocês e participar mais uma vez desse evento tão bem organizado e tão técnico da APET. Perfeito. Como a gente está aguardando o professor Ives, se alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta, é possível. O professor Natanael vai ter que falar por causa da sociedade aqui, né? Foi tocado aqui. Ele não podia deixar de falar, tá, gente? A primeira é um apelo aos universitários daqui. Ajudem a Fabi. Eu não consigo ajudá-la, que eu também não sei mexer no chat do GPT, mas aqui nós temos. Pronto, está aqui, está resolvido. Fabi, você viu que o seu apelo. A segunda é uma provocação ao meu amigo Alexandre Evaristo, que eu tive, inclusive, a oportunidade de escrever sobre uma crítica à segunda turma da Câmara Superior, que, a meu ver, acabou de repetir, que diz respeito ao tema que você falou. O artigo 10 fala apuração de resultados. E se você fala em apuração de resultados, está falando em contabilidade. Se está falando em contabilidade, o senhor é mestre e doutor, eu creio que está falando da contabilidade oficial brasileira, que, a meu ver, adota como regime contábil o regime de competência. Embora a contabilidade fale na existência do regime de caixa, competência, mas o regime oficial brasileiro é competência. O caixa é usado no lucro presumido para efeito de pagamento de tributo, não é para efeito de regime de competência. Então, o que está acontecendo? Pessoas jurídicas que têm contabilidade e que, portanto, está carregando a contabilidade por competência e, portanto, está apurando o resultado, lucro por competência, mas o pagamento do tributo está sendo feito por correta, opção inteligente, pelo regime de caixa. Aí vem o fiscal e compara digamos, o livro de caixa, que é o pagamento do tributo no lucro presumido, com o lucro contábil, e aí diz, não, então, tributo esse excedente. Não há, a meu ver, um equívoco da segunda turma da Câmara Superior ao confundir os conceitos e embaralhar o tema, e, aliás, eu diria até, talvez, contra a própria instrução normativa, que diz que, se você tem contabilidade, você pode levar para casa todo o lucro apurado. Não, de pleno acordo com o professor Natanael. Inclusive, um dos casos apresentados, eu tenho voto vencido. É um dos casos julgados pela segunda sessão no que diz respeito a esse tema. Tem um artigo direto do CARF, especificamente nessa questão do regime de caixa, que eu escrevi com o professor Alexandre Nishioka, que também a gente defende esse posicionamento. Mas a melhor doutrina sobre o tema, professor Natanael Martins, Controvérsias Jurídico-Contábeis, volume 2, de 2020. Foi o nosso convidado para escrever esse artigo. Então, concordo plenamente, Natanael, não tenho nem o que retocar aqui. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveita aqui a presença do pessoal aqui para poder fazer. Tozélio. Agora ele vai reatar a amizade com a Fabiana, tá, gente? Esse Maomé não vai até eu estou de mal da Fabi. Depois a gente vai conversar seriamente. Alexandre, eu não sabia dessa tese da antecipação em excesso de lucro tornar-se pagamento sem causa. Eu acho que isso é violento. Qual que é a sua opinião agora, que você saiu do Conselho, que você pode falar livremente? Queria te ouvir sobre esse tema aí. Obrigado. Não, de fato, acho que me incomoda ainda mais a questão de ser equiparado uma relação pelo trabalho, tá? Porque não necessariamente lógico, em alguns casos concretos vai depender do caso a caso, mas a gente tem instrução normativa dizendo dessa equiparação. Então, essa me incomoda ainda mais, porque, independentemente de prova, eles já colocam essa instrução normativa como argumento e já fazem o lançamento da contribuição previdenciária. E a contribuição previdenciária, como a gente bem sabe, é para aquela relação que é
pelo trabalho mesmo, tem aquela retributividade, aquele sinalagma entre o que está sendo recebido e o que está sendo prestado. Então, teria que ter uma descaracterização mesmo para dizer que aquilo é uma fraude. E a gente sabe que para ter esse tipo de relação tem que ter um trabalho do fiscal bastante exaustivo para demonstrar. E aí teria que ter outras autuações, né? Não somente essa. Então, essa me machuca bastante, me incomoda bastante. A do lucro, ela também ela é um pouquinho problemática, porque eu, particularmente, vamos pensar na situação que o contribuinte de fato esteja errado, ele distribuiu e não tem lucro. A hipótese sem lucro acumulado vale destacar mais uma vez. Mas eu gostava muito mais do regime anterior, em que você ia buscar na pessoa física. Então, você ia tributar, ao invés de tratar o rendimento como isento, aquela parcela que é excedente ao lucro da empresa, você vai na pessoa física. Essa questão de você trazer para a fonte pagadora e o pagamento sem causa, ela tem só uma finalidade de facilitar o trabalho da autoridade fiscal e, ao mesmo tempo, trazer esse regime de tributação que é mais alto e, além disso, que não necessariamente foi construído para ter esse caso. Então, é uma atribuição de regime jurídico por iene. Então, essa mudança... deixa eu lembrar de cabeça agora, Walter. Aquele é na física, que é um pouquinho mais antigo. Mas o grande problema desse, especificamente, da fonte pagadora, é que, a meu ver, eu acho que é uma mudança de consequência jurídica por iene. Então, padece de um vício de legalidade. Acho que esse é o principal problema. E nesse ponto, né, Alexandre, eu acho que algumas questões vão para o judiciário, né, para definir essa questão, possivelmente para essa violação, né. E eu queria ver um pouquinho da Carolina, a questão da empresa de veículo no CARF, como é que é o critério hoje de análise da Câmara Superior, né? Eu sei que tem alguns julgados recentes dando entendimento favorável, mas qual que é o critério de análise de prova ali para poder esclarecer um pouquinho a plateia? Obrigada, Pedro. Eu acho que antes de comentar essa questão da veículo, eu lembrei de uma discussão que eu estava tendo com o Tozelli semana passada no aeroporto, que era a questão do JCP, que era muito parecida com essa da tributação dos lucros, né? Na verdade, se eu não me engano, era o JCP pago além do limite, que foi considerado com natureza remuneratória, e disso foi exigido as contribuições previdenciárias, né? E daí, enfim, discussão ali, né, praticamente discussão de bar, e o que eu trouxe para ele a reflexão é que os limites de dedutibilidade do JCP são para fins fiscais. O fato de haver um pagamento além do limite não necessariamente torna esse pagamento algo com características remuneratórias, né? E por si só não traria a incidência das contribuições previdenciárias. Não é um tema que a gente enfrente na primeira sessão, então até me sinto um pouco mais à vontade de expressar a minha opinião, né, sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre isso, mas eu acho que é um tema que conversa muito com o que você estava tratando sobre a distribuição dos lucros, né? E só destaco aqui rapidamente, tem um excelente artigo aqui da professora Fabiana Carsoni sobre JCP desproporcionais no livro ali da PET, Juros sobre Capital Próprio, 2022. Melhor merchan, Alexandre. É exclusivo, né? Agora, sobre a questão da veículo, né? É interessante porque, na superior, a gente não analisa a prova, né? A Câmara Superior, a gente sempre fala, ela não é uma terceira instância recursal, ela é um órgão de solução de divergência interpretativa entre as diferentes câmaras do CARF. Então, assim, a gente acaba, eventualmente, analisando alguma questão probatória, se isso também tem, na verdade, a interpretação jurídica daquela prova, se isso também tem no acórdão paradigma e no recorrido, né? Então, para subir aquela questão específica, aquela situação fática, ela tem que estar no paradigma e no recorrido. Não é uma análise de prova propriamente dito. E com relação a veículo, hoje, a gente tem aquelas 3 posições, como eu trouxe para vocês, né? E existem 2 conselheiros, a gente fala representantes da Fazenda Nacional, né? Na verdade, são oriundos dos quadros da Receita Federal, que têm uma posição no sentido de que
o ágil, com uso de empresa veículo, vai ser amortizado, vai ser passível de amortização a depender das características dessa veículo e do papel que ela desempenha na operação. Então, por exemplo, a gente teve muitos julgados esse ano de uma investidora no exterior que vai lá, constitui uma veículo no Brasil, integraliza o capital nessa veículo e a veículo adquire a participação societária com ágio. Nesses casos, os casos que foram julgados de forma favorável aos contribuintes, eles o foram pelo seguinte: esse grupo no exterior, de alguma forma, já atuava no Brasil. E a opção de fazer a aquisição da participação societária por meio de um veículo foi neutra do ponto de vista fiscal, já que os mesmos efeitos seriam alcançados caso se fizesse por intermédio de uma empresa operacional que já estava no Brasil. Então, esse foi um ponto muito relevante para que se permitisse a amortização do ágio. Outro ponto que foi considerado nesses acórdãos é o fato da veículo ela ter uma contabilidade própria, ela ter uma conta bancária, ela ter capital suficiente para arcar com as suas próprias contas. Então, é o papel que ela desempenhou na operação e a existência de fato dela foram as duas características principais que foram consideradas por esses conselheiros e que levaram aí a um julgamento por maioria de votos na Câmara Superior. É importante que você está destacando, né, que a gente sempre costuma frisar, né, e alertar o cliente quando a gente está discutindo um caso, quer fazer uma operação, um planejamento, uma estruturação. Né? O detalhe faz toda a diferença. O Natanel sabe bem disso, né, Natanel? E eu lembro quando a gente julgava caso no CARF, né, e a gente depara, às vezes, com a situação fática probatória muito ruim. Né? Porque, às vezes, o detalhezinho, né, de um endereço, né, de uma sede, que, né, a pessoa tem, eles costumam, eu vou usar uma empresa no Simples para poder prestar serviço, terceirizar e para economizar a contribuição previdenciária, só que é mesmo endereço, mesma sede, mesmo funcionários, né? Tem aquele caso muito conhecido que o Nathanael sempre comentava, a empresa só tinha um funcionário, que era uma recepcionista, e mais de 80% do faturamento era para prestar serviço a uma empresa no lucro presumido, só que, de fato, ela nunca existiu. Esse caso é muito conhecido. Né? Então, a importância disso para validar uma operação, e, às vezes, para convencer o empresário é difícil. Né? Ele quer economizar, né? Às vezes, um centavo o máximo, só que é uma economia que não vale a pena, porque pode fazer cair por terra toda uma operação de planejamento tributário boa, eu acho que, às vezes, legítima, e acaba sendo bastante fragilizada. Será que o professor Geivis já chegou, Admir? Dá uma olhadinha para a gente poder. Não? Eu peço desculpas, gente, a gente está esperando o professor Ives e por causa do trânsito, né? Ele acabou se atrasando um pouco e a informação que tive é que ele estava chegando.